E agora, bora falar de planejamento. Eu, particularmente, é a parte que eu mais gosto aqui, hora de organizar salários e tentar organizar aqui um fundo de emergência. Eu gosto bastante desses próximos slides aqui que a gente vai falar. E o primeiro aqui, divisão de salário, método 50-30-20. Esse é um método bem divulgado na internet, muitas pessoas falam sobre isso, mas na verdade a realidade é que, cara, isso nem sempre se aplica a todos, infelizmente. Eu acho que o importante aqui é você entender essa estrutura, tentar adaptar a sua realidade a isso. Mas esse é um cenário ideal. Você precisa ter isso também como foco, cara. Esse é o cenário ideal. E aí, o que que seria esse cenário ideal? 50% do seu salário fica para despesas de necessidades, né? Gastos essenciais para você viver, moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, contas básicas. Depois, 30% vai para qualidade de vida, lazer, restaurante, streams, viagens, compras pessoais e hobbies. E 20% para construção de patrimônio. É o que eu falei do investimento. Se você não investe, você precisa começar. Então, é para você criar exatamente a reserva de emergência, que a gente ainda vai falar depois, você fazer seus investimentos, objetivos financeiros, já começar a pensar numa aposentadoria e construção de patrimônio também. Mas aí volto a frisar isso. Infelizmente, é a realidade de poucos, não é a realidade de todo mundo. Não é todo mundo que vai sobrar no fim do mês 20% para fazer os investimentos. Muitas vezes nem para os 30% ali de qualidade de vida. Muitas vezes o salário que as pessoas ganham é o suficiente apenas para as suas despesas básicas. Mas eu quero que vocês entendam que esse é um cenário ideal. Então, se você não está nesse cenário ideal, você precisa trabalhar para chegar nesse cenário ideal. É fácil? Não, não é fácil de jeito nenhum. Mas você precisa começar a se movimentar, estudar. Acho que estudar, sem sombra de dúvidas, é o melhor caminho. Aqui não estou falando de faculdade, de nada disso, mas estudar, buscar conhecimento. Hoje na internet aí você consegue muitas formas de aprendizado. O fato é que você precisa estudar. Eu sempre falo que existem várias maneiras de você ganhar mais dinheiro, mas através do estudo é a mais certeira. Aqui voltando até um exemplo, né, do método mais tradicional de estudo, que é você terminar ali o colegial, você fazer faculdade, você fazer pós-graduação, você fazer um doutorado. Quando você chega nesse nível aqui de um doutorado, por exemplo, é muito difícil você não conseguir se encaixar já nesse modelo ideal aqui de divisão de salário. E aí, assim, o seu percentual aqui é muito grande de assertividade, cara. Quem tem doutorado, talvez 80% consigam encaixar aqui, 20% ainda não. Agora, se você for comparar com outros caminhos que você tem aí para chegar a ganhar mais, esse índice ele é muito menor. Talvez 10% de quem quer ser um artista, por exemplo, consiga chegar nisso aqui, os outros 90% não. Sem sombra de dúvida, o caminho da educação, ele é o mais assertivo. O que mais aqui que eu acho que é bacana a gente falar? Bora lá para a planilha, né? Vamos lá para a planilha. Vamos ver como a planilha pode nos ajudar com isso aqui. E aqui na nossa planilha agora a gente tem a nossa abinha aqui de planejamento. E aqui dentro de planejamento a gente tem algumas abas. Submenu. E a primeira delas é exatamente a divisão de salário. Então aqui eu coloquei o nosso cenário ideal, mas volto a repetir, infelizmente, não é a realidade de todo mundo, mas você deve colocar isso aqui como alvo para sua vida, como seu objetivo. E aqui, assim, eu até estendi ele um pouquinho mais, né? Não está exatamente 50-30-20. Eu coloquei algumas categorias extras aqui. Coloquei despesas essenciais. Isso aqui é padrão, não tem como fugir disso. Despesa, desejos pessoais, né? Que é bem o lazer. Aí aqui eu dividi em três: educação extracurricular. Lembra que eu falei, se você hoje não consegue se encaixar aqui nesse modelo, um dos caminhos é a educação, por isso que eu acabei trazendo aqui uma divisão à parte para você, cara, tirar um pedacinho ali do que você ganha para você investir em educação. É o melhor caminho, vocês podem ter certeza disso, hein? Aí investimento e dívidas também. Às vezes, um veículo que você compra financiado, reforma de casa ou financiamento de uma casa. Então, aqui eu acabei fazendo uma divisão um pouquinho maior, certo? E aí aqui é bem customizado. Então aqui, cara, você pode desenhar do jeito que você quiser, saindo um pouco daquela regra dos 50-30-20. Cara, hoje meu salário, 70% vai para as minhas despesas essenciais.
Cara, eu consigo deixar 10% aqui só para desejos pessoais, para o lazer. E aqui em cima, à medida que você for ajustando esses percentuais aqui, ele vai te mostrando aqui, ó. Que aqui o percentual, somando todos, tem que chegar a 100%. Se passar de 100%, ou seja, você está gastando mais do que você está ganhando, então tá errado. Então a primeira coisa é definir aqui como que seu salário vai ser distribuído sem você gastar além do que você ganha. Então aqui não pode passar de 100. Ficou vermelhinho, ou seja, está com 110% aqui. O percentual total das categorias não pode ser maior que 100. Então, cara, vamos dizer que 70% vai, 10% para aqui. Cara, eu vou investir 10% do meu salário em educação. Preciso ganhar mais. Então, esse é o caminho. 10%, cara, investimento. Hoje eu não consigo fazer quase nada. Vou investir 5% só. Dívidas hoje eu não tenho nenhum. Só exemplos, tá, gente? E aí aqui, ó, sobrou 5%. Cara, então vou financiar alguma coisa aqui para mim. Esse 5% aqui eu estou considerando a receita líquida. Você pode colocar aqui, pode mudar esse valor. Tem 10 mil reais por mês. Aí assim vai ser distribuído. Então, dos 10 mil, 7 mil vai ficar para despesas essenciais, R$ 1.000 para lazer, um parque, um restaurante. Contigo, R$ 1.000 eu vou investir em um curso, uma faculdade que seja, um curso digital. Aqui vou investir R$ 500 por mês. Aqui o ideal é que chegue perto da casa de 20%, viu, gente? De investimento. E dívida. Então eu tenho R$ 500. Cara, talvez eu queira financiar um carro. R$ 500 já dá para fazer uma parcela de um carro. Então, mais ou menos, essa é a ideia aqui de raciocínio. E aí, aqui embaixo de cada uma, você vai descrever todas as suas despesas essenciais. Você vai colocar aqui qual que é o valor dela. E aqui ele vai te mostrar se vai ficar dentro desse orçamento que você estipulou ou não. Aqui, por exemplo, meu orçamento é de R$ 7.000, mas eu estou com apenas 4.880 de despesa. Então aqui por enquanto tá ok. Eu poderia até reduzir aqui, mas por exemplo, 50%, aí já vai ficar bem pertinho. Eu tenho um orçamento de 5, estou gastando 4.880. Que aí você pode distribuir esse valor aqui entre as outras categorias, né? Vou deixar pelo menos 20% aqui para despesa, que bate certinho com os 2.000. Aí você pode ir sempre ajustando. Investimento, vamos colocar 10 e 10%. E aí você, isso aqui é cálculo, você ir adaptando aí a sua realidade, tá? Aí aqui, por exemplo, vamos tirar a reforma atacada. Aqui depois eu preciso corrigir, acabei bloqueando aqui. Isso aqui não pode estar bloqueado, vocês precisam editar, mas pode deixar que eu vou fazer esse ajuste já no arquivo. Mas aí aqui o ideal é você ir colocando todas as suas despesas aqui por categoria, fazer essa distribuição do seu salário. Esse aqui é um belo dever de casa para você fazer já, certinho? Dúvidas? É só mandar um WhatsApp, beleza, gente? Eu acho que é isso de divisão de salário. Agora a gente vai para o fundo de reserva, que é importantíssimo também.